Lucas 24, do 36 ao 43. O título da minha Bíblia diz assim: Jesus aparece aos discípulos. Lucas, que está escrevendo esse evangelho, ele está nos levando ao clima, ele está nos levando ao ponto principal. Ele começou falando sobre um túmulo vazio, onde os anjos apareceram e falaram: olha, ele não está aí, ele vive. E ele segue, diz que no meio do caminho, 2 discípulos caminhavam e Jesus encosta do lado dos discípulos e começa a conversar com eles. De repente, ao partir do pão, dentro da casa desses 2 discípulos, que não eram os 12, nenhum dos 12, Jesus se revela para aqueles homens e de repente desaparece. É isso que Lucas diz, e eles ficam animados, correm de volta para Jerusalém para contar o que havia acontecido com eles. Agora, de forma plena, de forma mais vívida, Jesus verdadeiramente vai aparecer a todos os discípulos, aos 11, Porque Judas, nesse meio tempo, já tinha ido fazer o que lhe restava, que era tirar a sua vida. Então, nós estamos falando dos 11. Claro também que dentro desses 11, quando eu falar os 11, a gente pode também tirar Tomé, que a gente nem sabe que o próprio Tomé depois vai chegar e dizer: não, eu não vi, eu não estava aqui, eu só creio se ver. Com a história de você, eu não quero crer. Então Jesus aparece novamente para Tomé, e Tomé tem a oportunidade de tocar em Jesus e ver que verdadeiramente ele tinha ressuscitado. Então, um clímax está sendo montado de forma gradual, e agora a gente realmente vai ver Jesus aparecer a todos os discípulos. O texto começa assim, versículo 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Então vamos lá. Falavam ainda o quê? Falavam ainda quem? É só a gente lembrar da pregação de domingo passado. Quem falava? Lembra? Os 2 discípulos do caminho de Emaús, eles voltaram correndo para Jerusalém, entraram na casa onde os discípulos estavam reunidos, e quando eles iam contar que tiveram com Jesus, os discípulos na hora já dizem assim, versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11, e outros com eles, os quais diziam, antes mesmo dos discípulos de Emaús falarem alguma coisa, os discípulos da casa falaram: o Senhor ressuscitou e já apareceu para Simão, já apareceu para Pedro. E aí, o texto que a gente pregou domingo passado termina assim: então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então eles estavam contando ainda: olha, a gente estava caminhando, de repente apareceu uma pessoa estranha do nosso lado, começou a perguntar o que estava acontecendo, por que a gente estava triste, e ele foi caminhando, a gente contou para ele o que aconteceu, ele começou a explicar a Bíblia para a gente, e de repente o nosso coração começou a aquecer, ele entrou na nossa casa, e quando a gente partiu o pão, percebemos que era ele, mas de repente, de forma muito instantânea, ele desapareceu, quando nós ainda falávamos com ele. Então, os discípulos de Emaús estavam contando ainda a história deles, e de repente, do nada, Jesus aparece no meio de todos os discípulos que estavam reunidos naquela casa. E as palavras de Jesus são: paz seja convosco. É domingo de ressurreição. Lembra? Jesus ressuscitou na madrugada, na manhã de domingo. É o domingo. Por isso que a gente costuma dizer que a igreja evangélica se reúne no domingo. É domingo de ressurreição. Os discípulos estão ali orando a portas fechadas, talvez com medo dos judeus, talvez com medo dos próprios soldados romanos, talvez com medo dos sacerdotes, talvez com medo dos fariseus, e eles estão a portas fechadas orando. De repente a porta é batida, e eles abrem, são os 2 discípulos de Emaús, eles entram e começam a contar: nós vimos o Senhor, nós vimos, ele apareceu no caminho, ele está falando com a gente. Mas enquanto eles ainda falam, de forma milagrosa, Jesus aparece no meio deles, como se por meio de mágica Jesus aparecesse no meio deles. Numa outra passagem, num outro evangelho, vai dizer isso que eu estou dizendo, que as portas estavam trancadas, e que eles ficam muito assustados como Jesus conseguiu entrar.
sendo que ninguém havia aberto a porta para Jesus. E aí a gente tem que voltar naquele ponto que eu já falei aqui várias vezes. O corpo ressuscitado de Jesus, assim como será o nosso, tem propriedades que a gente não sabe explicar. Ele atravessou a parede e apareceu no meio dessa casa. Mas já já nós vamos ver que ele vai comer um pedaço de peixe. Em outra passagem, quando ele aparece na beira da praia, ele come um pedaço de pão e também um pedaço de peixe. Então, o corpo de Jesus tinha propriedades que nós não sabemos explicar. Mas além do corpo de Jesus ter essas propriedades, o que me chama bastante atenção nessa passagem é o fato que as palavras de Jesus, elas nos surpreendem. Jesus não abre a boca, ou melhor, as primeiras palavras de Jesus não são para condená-los, não são para repreendê-los. As primeiras palavras de Jesus não são para desanimá-los, não são para jogar na cara e dizer, tá vendo aí, pô, não falei que ia ressuscitar, ressuscitei, pô. As primeiras palavras de Jesus são para trazer uma paz, uma tranquilidade, um consolo, um conforto, para dissipar toda e qualquer incredulidade, para aliviar todo e qualquer peso que eles estavam carregando. Afinal de contas, todos eles estavam perturbados. Afinal de contas, todos eles foram covardes e abandonaram Jesus. Afinal de contas, todos eles meteram o pé quando Jesus foi preso. E agora Jesus se coloca no meio deles. E a palavra de Jesus é: paz seja convosco. Isso deve ter sido um misto, né, gente? E aí, às vezes, é claro, eu vou fazer essas colocações aqui, mas esse momento deve ser um negócio muito louco. Porque deve ser um misto de alegria, mas deve ser um misto de espanto, deve ser um misto de surpresa, deve ser uma mistura de sentimentos tão grande que, sinceramente, deve ter sido muito bom participar do momento desse. Mas deve ter sido uma loucura para a cabeça dos discípulos. Porque até então, a esperança deles havia se esvaído. Tudo aquilo no qual eles acreditavam havia sido destroçado pela cruz e sepultado pela pedra, quando Jesus foi colocado no túmulo. E de repente Jesus aparece, e aí, você sabe como eu, a nossa mente pensa muito rápido. Talvez na hora que Jesus apareceu, deve ter pensado, é agora que Jesus fulmina nós. Tudo incrédulo, tudo abandonando ele, todo mundo, ninguém que vale nada, é agora que a gente está lascado. E Jesus abre a boca e eles dizem agora. Jesus vai derramar fogo. Jesus diz: paz seja convosco. E aí é inevitável. Eu posso te abraçar, desejar paz para você, posso te abraçar e desejar graça sobre a sua vida, mas quando Jesus abre a boca e diz paz, a paz realmente deve ter descido sobre aquela casa de forma tão poderosa que o coração daqueles homens deve ter se enchido dessa paz. A paz de Deus, a paz que Cristo conquistou na cruz, a paz que o mundo não conhece, a paz que o mundo não pode dar, mas também a paz que o mundo não pode tirar, a paz que o mundo não pode te vender, a paz que as coisas materiais não podem te dar, a paz que, ainda que a sua família seja uma bênção, ela não pode te dar. A paz que o emprego não pode te dar. Jesus diz: paz seja convosco, porque ele tinha conquistado, ele tinha adquirido essa paz na cruz, e agora ele tinha o poder para derramá-la e dispensá-la sobre qualquer um, e é isso que ele começa a fazer com esses discípulos. E aí, queridos, novamente, na semana passada, eu disse que às vezes a gente caminha no caminho de Emaús, da mesma forma que aqueles discípulos, sem perceber que Jesus está ao nosso lado. E aí eu quero seguir nesse tipo de aplicação e dizer que às vezes a gente encontra-se trancado no nosso quarto, na nossa casa, e eu estou falando entre aspas, trancado no nosso problema, trancado ali no nosso mundinho, e a gente não consegue ouvir Jesus dizer: paz seja convosco. E ele continua dizendo: paz seja convosco, todos os dias sobre a minha vida e sobre a sua, até porque hoje ele habita em mim e você. Até porque hoje nós temos o Espírito Santo, que naquela época ainda não havia sido derramado, ainda será derramado sobre os discípulos. Então, assim, nós temos muitos motivos para crer que o meu e o seu Senhor caminham ao nosso lado, como caminhava com os discípulos de Emaús, e para crer que todos os dias, ainda que você esteja trancado, com portas fechadas, com as janelas cerradas, dentro do seu mundo, dentro do seu problema, ele aparece e diz: paz seja convosco. Uma paz, como a gente orou aqui no início, e como o Guilherme disse quando fez a devocional, independe daquilo que estamos vivendo. Independe daquilo que estamos passando. Independente se estamos chorando, nós temos uma paz que excede todo o entendimento.
Vamos seguir? Versículo 37 diz assim: eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. E aí eu disse, é de estranhar que os discípulos tenham tido essa atitude. Contudo, é compreensível. É estranho, sim, é estranho. Poxa, os discípulos de Emaús estavam lá contando isso. Nós o vimos. Pedro tinha visto, tanto que eles dizem assim, os quais diziam, no 34, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então eles sabiam, já que Jesus tinha aparecido para Pedro, os discípulos de Emaús tinham dito, olha, ele apareceu para a gente também. Ainda assim, o texto diz que eles estavam surpresos e atemorizados e acreditavam que Jesus era um espírito. Como eu disse, é de se estranhar, mas também é de se compreender, porque, como eu disse, Jesus aparece do nada, gente. Jesus aparece como mágica. O fato de ninguém ter aberto a porta para ele, o fato de ninguém ter escutado ele entrar, e lembramos, tá, queridos? Lembremos, deixa eu conjugar da forma correta, as casas daquela época não é como hoje não, que tem 2, 3 portas. Jesus poderia ter entrado pela lateral, pela frente, pelos fundos. Quando a gente fala casa, geralmente, era um cômodo, ainda que grande, mas um cômodo às vezes como esse, um cômodo que não tinha parede. Um cômodo grande, poderia até ser grande ou pequeno, mas que só havia uma entrada e uma saída. E dificilmente tinha janela. É igual quando a gente estava no Nordeste agora, no Nilson Braga, esse ano, e eu não sei quem foi, não sei se foi o pastor Hamilton ou se foi a Dilson, que a gente estava comentando, dizendo isso. As casas lá, elas são todas coladas umas na outra, colada, não existe janela lateral, colada, e aí a porta fica na beira da rua, na beira da calçada, não tem quintal. A porta fica na beira da calçada. O máximo que tem é uma janelinha de madeira e não tem laje. É telha comum, né? Telhado de madeira com essa telhazinha colonial que a gente tem aqui, só que um pouco mais antiga. Então era mais ou menos, e às vezes até mais rústico na época de Jerusalém. Era um quadrado, dependendo do tamanho do seu terreno, maior ou menor, mas geralmente colado do lado, sem janelas laterais, um ambiente sem parede, onde tudo acontecia no mesmo lugar, a cozinha era num canto, os animais, quando estavam muito frios, eram levados para dentro da casa, desse salão, e ficavam ali, aonde se dormia, era tudo no mesmo ambiente. Então, assim, talvez você fale assim, pastor, talvez a sua casa tenha 3 portas, tantas janelas, aí você fala, Jesus poderia ter entrado pela porta do fundo, pela porta da lateral, alguém deixou a porta aberta. Lá era praticamente impossível isso acontecer. Então, por isso que talvez tenha havido tanta surpresa para explicar como que Jesus apareceu ali. Por isso, talvez eles tenham ficado tão atemorizados e tão surpresos, acreditando ser um espírito. Porque, de novo, convenhamos, não é normal ninguém entrar numa casa com a porta fechada. Mas Jesus tinha propriedades que o corpo ressuscitado tem, que a gente não sabe explicar. Então Jesus aparece e diz, Pai, seja convosco. E aí vamos seguir. Eles estão atemorizados, eles estão surpresos, e olha o que Jesus vai fazer, 38. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Veja as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Vamos parar aqui. Quando Jesus percebeu que os discípulos estavam dominados de medo e surpresos, novamente, Jesus não chama simplesmente a atenção deles. Jesus não simplesmente os repreende e puxa a orelha deles. Jesus, de forma muito amorosa e muito calma, vai dar prova de que ele era Jesus. Jesus tinha todo o direito de falar assim, olha, cadê a fé de vocês? Creiam, sou eu, vocês não estão me vendo? Eu andei com vocês tantos anos, e não é possível, eu falei tantas vezes que eu ia ressuscitar, e vocês ainda estão duvidando. Mas Jesus, de forma muito calma, muito amorosa, Jesus diz, faz o seguinte, olhem aqui as minhas mãos, olhem as marcas dos pregos, olhem os meus pés, olhem as marcas dos pregos. E aí, é uma outra coisa que é surpreendente, Jesus tinha um corpo glorificado, um corpo ressuscitado, um corpo perfeito, a princípio, o corpo no qual
Deus tem como modelo para que nós tenhamos na vida eterna, mas ainda assim esse corpo glorificado tinha as marcas dos pregos. Um corpo que podia transpor paredes, um corpo que ressuscitou, um corpo que foi elevado aos céus, logo totalmente sem pecado, porque foi elevado aos céus, e encontra-se até hoje lá com ele, mas ainda assim carregava as marcas da cruz. Então ele diz, olhem para a minha mão, olhem para os meus pés, vejam se um espírito pode ter isso. Toquem em mim, vejam se o espírito tem carne e osso como eu tenho. E aí repito, as mulheres já tinham escutado os anjos dizer, ele ressuscitou. Pedro já tinha visto ele, os discípulos de Emaús já também tinham visto, mas ainda assim eles duvidavam e achavam que estavam vendo um espírito. E aí Jesus, de forma muito amorosa, repito, de forma muito calma, de forma muito tranquila, de forma muito tolerante, Jesus diz, tudo bem, eu vou mostrar a mão, vou mostrar os pés, vou deixar vocês tocarem em mim, para que vocês vejam que eu não sou um espírito que está vagando, sou eu mesmo, o mesmo Cristo que quando andava com vocês, foi calmo, paciente, longânimo e amoroso com vocês, porque vocês são tardios, vocês são devagar, vocês são muito problemáticos. Então ele diz, sou eu mesmo, não mudei, porque se tivesse mudado, já tinha fulminado vocês. Então Jesus, de forma muito tranquila, e aí isso também me conforta, porque eu consigo me ver nessa situação e consigo ver Jesus sendo paciente comigo ainda nos dias de hoje. Eu consigo me ver também assim, às vezes, incrédulo, inconstante, cheio de falha, cheio de erro, duvidando daquilo que Deus já falou para mim, e aí eu vejo Jesus com a mesma calma, porque convenhamos, eu, talvez como um pastor, talvez um presbítero, um diácono da igreja, não tenha tanta paciência com você, depois de um tempo. Às vezes eu já falei tantas vezes alguma coisa com você, que eu não tenho mais paciência. Mas quando eu olho para Jesus, isso consola o meu coração, porque eu vejo, ele tem paciência. Ele tem amor para dar, infinito. Ele tem tolerância infinita, porque ele olha para os discípulos, diante de tudo que ele já tinha feito, ele diz, tá bom, vocês não acreditaram? Então olha aqui a mão, olha aqui o pé, toca em mim. Tá bom para vocês? Vocês vão ver que não estava bom. Jesus vai além disso. Então eu fico muito confortável com isso, porque quando eu olho para a minha vida e me vejo em momentos parecidos com os dos discípulos, eu digo, ainda que ninguém tenha paciência comigo, ainda que talvez não queiram me dar uma segunda oportunidade, ainda que não acreditem em mim, e não queiram, talvez, entender o momento que eu estou vivendo, eu sei que tem um que entende. Eu sei que tem um que me tolera. Eu sei que tem um que me suporta. Ainda quando eu estou de um jeito que ninguém me suporta. Ainda quando eu estou numa fase que nem eu mesmo me suporto. Eu sei que tem um que é paciente. Que deu a sua vida por mim. E mostrar a mão e o pé não é nada. O que é mostrar a mão e o pé para alguém que morreu na cruz por mim e por você? O que é te perdoar 1, 2 vezes para alguém que morreu por você? O que é te confortar 2, 3, 4 vezes para quem que morreu por você? O que é falar para você, Pai, seja convosco, eu estou aqui, tem de bom ânimo? O que é isso para Jesus, uma vez que ele já morreu por você na cruz? Nem nada. Às vezes a gente fala, estou perturbando Jesus, estou pedindo isso há tanto tempo para ele, estou orando tantas vezes, coitado de Jesus, nem ele me aguenta mais. Contudo, queridos, pense, não é nada para aquele que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Não é nada. Não é nada. Já tropecei tantas vezes nisso. É verdade. Devemos vigiar, orar, para que não venhamos a tropeçar constantemente no mesmo erro. Mas você acha mesmo que o meu e o seu Senhor vai chegar uma hora e vai dizer, olha, tem mais paciência contigo não. É impossível. O amor dele é infinito, a paciência dele é infinita, a tolerância dele é infinita, o perdão dele é infinito, a graça dele é infinita, a misericórdia dele é infinita, tudo dele é infinito. É claro que ele sonda a mente e o coração. Tanto que ele diz aqui, por que dúvidas sobem ao vosso coração? Jesus sabia que as dúvidas estavam transbordando o coração dos discípulos. Ele sonda a mente e o coração. Então também não dá para mentir para Jesus, não dá para ficar enganando Jesus, não dá para ficar vestindo uma capa de crente, sabe, vestindo uma falsa espiritualidade, sendo que ele sabe que não é isso que a gente está vivendo. Mas convenhamos que estejamos tentando viver uma vida santa, correta, e ainda assim, constantemente o nosso coração é atacado por dúvidas, temores, tribulações e problemas.
Ninguém melhor do que Ele para nos entender. Ninguém melhor do que Ele para nos abraçar e nos amar. Ninguém melhor. É bom ter um irmão, é bom contar com a igreja, é bom contar com o pastor, é bom ter uma família que chega junto quando a gente está precisando de algum problema, mas ninguém jamais vai conseguir fazer o que Jesus fez por esses homens e fez por mim e por você. Ninguém jamais. Ninguém jamais. Como orávamos aqui na quarta-feira, e eu repetia isso aqui agora conversando com o Orlando antes do culto começar. Temos as nossas preferências políticas, temos as nossas expectativas políticas para o nosso país, temos as nossas expectativas que o país melhore. Mas, meu irmão, independente de qual for a sua concepção política e a sua esperança política, eu não estou dizendo que você não deve ter, não deposite a sua esperança, como nós orávamos aqui, em nenhum homem, em nenhuma mulher, em nenhum político, em nenhum cargo, em nenhuma área. Nenhuma área. Porque todos eles vão te frustrar mais cedo ou mais tarde. Todos eles. Não existe, falávamos isso aqui quarta-feira, salvador da pátria. Só Jesus salva. Queremos um país melhor? Claro que queremos. Quem vai dizer que não quer? São loucos. Mas convenhamos, talvez as coisas só melhorem de verdade o dia que as pessoas entenderem que esse país precisa de arrependimento. As pessoas precisam de Cristo. As pessoas precisam ter as suas vidas transformadas. Porque senão, gente, independente do partido político ou de quem estiver lá, ou da área que for, as pessoas vão continuar se corrompendo. Porque o problema maior é o pecado. O problema maior é a maldade que habita no coração de cada um. E quando o pecado domina, as pessoas passam por cima de qualquer um, justificam qualquer besteira, fazem qualquer bobagem, atacam, matam, roubam, desviam, sem nenhum peso na consciência e sem nenhum problema, porque não tem Cristo no coração. Então tudo é relativo. Lembra, falávamos aqui sobre os 10 mandamentos na quarta-feira, e eu dizia, olha, o mundo quer derrubar os 10 mandamentos, o mundo quer derrubar a moral cristã, porque derrubando a moral cristã vale tudo. Então, quando um camarada não tem a moral cristã dentro do coração dele, quando o político, o juiz, o delegado, o policial, o empresário, seja lá quem for, não tem um pingo de temor e tremor no coração dele, vale tudo, porque ele não deve nada a ninguém, ele não teme ninguém, ele não tem uma perspectiva de eternidade. Então, para ele, o que está valendo é agora. Tudo que ele puder conquistar tem que ser agora. Tudo que ele puder fazer para conquistar o que ele quer, ele vai fazer. Porque na concepção dele, a moral é relativa. Na concepção dele, a moral não interessa. Na concepção dele, a gente faz o que bem entende. Então, Jesus é muito claro em nos mostrar que só existe um Salvador. E esse Salvador é Ele, e que a gente não deve depositar a nossa confiança em ninguém a não ser nele. Que a gente não deve depositar toda a nossa fé em ninguém a não ser nele. Porque o ser humano, queridos, só Jesus na causa. 41 e 43 para a gente terminar. Diz assim: e por não acreditarem, então Jesus mostrou a mão e o pé, disse que poderia tocar, e eles ainda assim parece que não acreditaram, ou ficaram com medo de tocar, não sei o que aconteceu, mas o texto diz, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse, tende aqui alguma coisa de comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Meus irmãos, preste atenção. Jesus, de forma muito calma, de forma muito tranquila, diz, olha, não sou um espírito, sou eu mesmo, toquem aqui, e ainda assim eles não acreditam. Fala aí, se fosse você já não teria perdido sua paciência? Se fosse você já não teria falado, ó, vocês estão de brincadeira comigo. Ó, não dá mais não dá mais. E Jesus novamente olha, percebe a incredulidade e diz, tudo bem. E aí, tem outra coisa interessante aqui. O texto diz que eles não acreditaram por causa da alegria. Não parece de novo contraditório? Eles tinham dormido de tristeza, lembra? No Getsemane, lá quando Jesus diz, olha, fiquem aqui comigo e orem, porque a minha alma está muito angustiada. Eu vou até ali orar e já volto. E aí o texto diz que eles dormiram de tristeza. Dormiram. Agora, eles duvidam de alegria.
Esses discípulos são muito parecidos comigo e com você. Eles são. Eles dormiram de tristeza. E agora, o texto diz, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria. Eles estavam tão alegres, eles estavam tão extasiados, que eles não acreditam. De novo, parece incoerente, mas é isso. Alegres, mas incrédulos. De novo, estranho demais, mas compreensível. Vou repetir o que eu falei no começo da pregação. Gente, anteontem, eles viram o seu Senhor ser enterrado. Anteontem. Eles viram o seu Senhor ser crucificado. Anteontem. O coração deles se encheu de palavras como, já era, não tem mais jeito, desiste, é o fim, acabou, era tudo mentira, você acreditou numa bobagem, é o fim da linha, vai morrer, não tem salvação para você. O coração deles estava cheio disso. O próprio coração deles talvez dizia isso para eles, e Satanás também provavelmente dizia isso no ouvido deles. Agora vocês vão morrer, agora os judeus vão arrancar a cabeça de vocês, perderam tudo à toa, abriram mão de tudo à toa, abriram mão da profissão, do emprego, da família de vocês, e agora, o que vocês vão fazer da vida? Vão ficar escondidos aí no buraco, porque ele morreu. Então, era isso que estava cheio do coração dos discípulos. Então, de repente, Jesus aparece, era bom demais para ser verdade. Era bom demais para ser verdade. Era quase que impossível um negócio desse acontecer. Aparecer, ainda mais com a porta fechada. Então, assim, é estranho, mas é compreensível que eles estavam incrédulos por causa da alegria. Que eles não acreditaram de tão alegres que estavam. Então, o texto diz, eles não acreditaram. E aí, novamente, Jesus, com toda a longanimidade, com toda a paciência, diz, tem alguma coisa aí para comer? Só faltou Jesus falar, tem uma bolinha aí para a gente bater? Tem uma bolinha aí? Tem um videogame aí para a gente jogar? Porque o que eu tenho que fazer mais para vocês entenderem que sou eu de verdade? Já deixei vocês tocarem em mim. Já mostrei a marca dos puros. Agora eu vou comer. Depois dessa, não sei o que eu posso fazer mais para provar. Então, de forma muito paciente, e aí isso também é um aprendizado para a gente, e para mim principalmente como pastor. Não estou dizendo de novo em ser, como é que eu vou dizer, em ser conivente com o erro de ninguém. Mas Jesus nos ensina aqui a ser paciente com os mais fracos. Jesus nos ensina a ser mais tolerante com aqueles que ainda estão começando, com aqueles que ainda estão escorregando, com aqueles que ainda não estão tão firmes na fé, com aqueles que ainda não têm tanta convicção daquilo que a gente prega ou daquilo que a gente crê. Jesus está nos ensinando um pouco disso, um pouco de tolerância. E eu sei que é difícil a gente entender isso. Entender que nem todos estão na mesma fase que a gente. Às vezes a gente está numa fase que a gente não quer perder nenhum culto. Isso é muito bom. Mas todos nós aqui já tivemos fases que não queríamos ir a nenhum culto. É claro que, como pastor, o meu papel sempre vai ser incentivá-lo e pedir que você venha tanto quantos cultos você puder. Mas a gente também tem que entender, sim, que às vezes eu estou numa fase de ler 10 capítulos da Bíblia por dia. E você está conseguindo ler meio, se arrastando. A gente tem que entender isso. A salvação individual, a vida cristã individual, a santificação individual, a experiência que temos com Deus é individual, o tempo de Deus agir na vida de cada um é individual. É claro, repito, sempre que possível nós devemos incentivar os nossos irmãos para que eles vejam o que a gente vê, sintam o que a gente sente, tenham a experiência que a gente tem, tenham a graça, o consolo, sejam alimentados como a gente é. Mas a gente também tem que ser paciente e tolerante, entendendo que cada um é cada um. Cada um é cada um. Eu me preocupo com a sua vida, é claro. Eu me preocupo quando as pessoas ficam 2 domingos sem aparecer, me preocupo. Mas eu também tenho que me colocar no meu lugar e dizer, se eu me preocupo, muito mais se preocupa o autor da vida, aquele que comprou aquela pessoa na cruz do Calvário. Se eu, como pastor, me preocupo, muito mais o Espírito Santo está preocupado com aquela pessoa. Se eu me preocupo quando você não vem na reunião de oração, pode ter certeza que o Espírito Santo está muito mais preocupado que eu. Muito mais. Então, de novo, não é ser
ser conivente com a fraqueza, com o erro e com o pecado de ninguém. Nem é passar a mão, nem incentivar o relaxamento de ninguém. Mas é entender, orar, suportar, ter paciência, ter tolerância, incentivar, perdoar. Porque nem todas as pessoas, ou melhor, todas as pessoas são diferentes. Ninguém vai ter a mesma história de vida que eu e você. Ninguém vai ter a mesma história de crente que eu e você. Ninguém vai ter a mesma evolução que eu e você. Ninguém. E ninguém vai cair, talvez, como eu e você caímos. Então, queridos, a gente tem que olhar para o próximo com mais amor, com mais cuidado, com mais carinho, entender que todo mundo tem problema, que todo mundo passa por dificuldade e que todo mundo vive a sua vida cristã diferente da minha e da sua. Já falei muito isso aqui na igreja. Somos uma unidade, uma igreja, mas uma unidade na diversidade. Somos diversos, somos plurais, times diferentes, políticos diferentes, crescemos em famílias diferentes, em escolas diferentes, aprendemos coisas diferentes, temos manias diferentes, preconceitos. Quando eu falo preconceito, queridos, não é da forma que o mundo diz, não. Preconceitos são conceitos que a gente estabeleceu na nossa vida pregressa. Preconceitos, conceitos que a gente traz da nossa família. Coisas que a gente ouviu do nosso pai, da nossa mãe, do nosso avô, e que a gente carrega aquele conceito pré-concebido, um preconceito. Então tudo isso interfere. Mas Jesus olha para um monte de discípulos, da mesma forma que eu falei aqui, diversos, plurais, com preconceitos, com ideias diferentes, com histórias de vida diferentes, e os trata com paciência, tolerância, amor, misericórdia e graça. Eu acho que a gente deve fazer a mesma coisa. Para terminar, queridos, eu termino aqui dizendo o seguinte: o cristianismo não se fundamenta, o cristianismo não se baseia em sonhos mirabolantes, o cristianismo não se baseia em visões infundadas. O cristianismo não está fundamentado, nem está baseado num sonho de alguém que dormiu e acordou dizendo: olha, eu sonhei isso. Por isso que eu tenho um pouco até de desconfiança daqueles que dizem muito ou que afirmam muito esse tipo de coisa. O cristianismo não está baseado em alguém que diz: olha, eu tive uma visão. O cristianismo está baseado numa verdade. Ele ressuscitou. Ele não era um espírito que apareceu por meio de uma visão. Ele não era algo que apareceu por meio de um sonho, algo imaginário. Ele era de carne e osso, de verdade. Ele era o mesmo Senhor e Salvador da minha e da sua vida. Então, preste atenção nisso. O cristianismo tem milagres? Tem. A gente age por meio da fé? Age. A gente não está preocupado com aquilo agora? Não. A gente tenta, sempre que possível, olhar adiante daquilo que estamos vendo agora, sim. Mas o cristianismo também não é uma religião, ou o cristianismo não é uma fé baseada em sonhos e visões de simplesmente alguém. Mas é baseado numa verdade. O meu Senhor ressuscitou, Ele está vivo e Ele voltará. Existe uma verdade inegável, inequívoca, que ninguém pode refutar. Sonhos, qualquer um pode ter. Visões, qualquer um pode dizer que tem. E nem sempre são bíblicas e coerentes e verdadeiras. Mas que Ele ressuscitou é uma verdade que ninguém pode negar. E em breve voltará. Amém? Vamos terminar? 4 aplicações rápidas. A primeira, falei bastante sobre ela, mas só para ficar gravado na sua memória, a gente percebe aqui quão amorosas, preciosas e singulares são as palavras do nosso Senhor Jesus a esses discípulos. Ele não dá um longo discurso. Provavelmente, queridos, Jesus falou mais do que isso. Lucas foi um pouco resumido. Nós vamos até ver na pregação da noite que Jesus, sim, fala mais coisas e conversa e aparece mais outras vezes aos seus discípulos. Contudo, o que eu quero dizer é que Jesus não fica jogando conversa fora. Jesus não fica perdendo muito tempo. As primeiras palavras dele
já são suficientes para lançar por terra tudo aquilo que os discípulos estavam pensando acerca da morte dele. Então são palavras preciosíssimas e repito o que eu falei na pregação. Acredito que ainda hoje ele continua falando comigo e contigo. O problema é que às vezes a gente não escuta. O problema é que às vezes a gente permite que a incredulidade fale mais alto. Então esse é o primeiro ponto. A segunda aplicação que eu quero fazer, e também já fiz, só para você gravar, o amor de Cristo, queridos, mais uma vez prova aqui que excede todo entendimento. Ele está falando para Pedro, que o negou. Ele está falando para os 10 que correram. Ele está falando para os discípulos que duvidaram das mulheres. Ele está falando para os discípulos de Emaús, que acabaram de ter um encontro com ele, estavam também duvidando, acreditando que ele era um espírito. Ele está falando com esses homens. E ele ainda é amoroso de tal maneira que excede todo entendimento. Você não compreende como alguém pode ter um amor tão grande por pessoas tão falhas, tão erradas, tão pecadoras e tão problemáticas, só entendendo que o amor de Jesus é incondicional. Não depende de mim e de você, depende dele, por isso que o amor dele é incondicional. Terceiro ponto, já falei muito sobre isso também, você vê aqui tolerância de Jesus com relação àqueles que estão vivendo uma fase atribulada, como os discípulos estavam vivendo. Você vê aqui também amor de Jesus, repito, já falei, para com os fracos, tolerância, paciência, longanimidade de Jesus para com os discípulos. E graças a Deus que é assim. Graças a Deus. Às vezes a gente pode estar lendo a Bíblia e se sentir um pouco irado com o pecado, com a incredulidade e com as falhas dos discípulos e dizer, poxa, é possível? Contudo, meus irmãos, graças a Deus que foi assim, porque, de novo, isso mostra que há tolerância para mim, para você, há paciência para mim, para você, há amor para mim, para você, há perdão para mim, para você, porque se houve para os discípulos, depois de tudo que eles fizeram, há também para mim, para você. Então, olhe para esses textos, claro, um pouco assim, assustados com o que aconteceu, mas também contentes que isso aconteceu e Jesus não os matou. Isso aconteceu e Jesus não os abandonou. Isso aconteceu e Jesus não os lançou no inferno. Isso aconteceu e Jesus não desistiu deles. Porque isso pode acontecer comigo e contigo. E nós queremos que Jesus haja da mesma maneira que ele agiu com os discípulos. Graças a Deus. Porque senão já estaríamos todos condenados, não é verdade? Vamos terminar, queridos.